Olá, está no ar o CMC TV em Destaque. Na próxima hora poderá ver um pouco da programação diária da CMC TV, a televisão do Correio da Manhã Canadá, disponível pelo canal 893 da Bell Fibe. Na edição de hoje, destacamos as novas ajudas federais a empresas e trabalhadores em resposta à pandemia da Covid-19. Os pormenores sobre o programa Portugal Open for Business, o arranque do mês de sensibilização do cancro da mama em Toronto, uma entrevista sobre a história de superação de Paulo Azevedo e o novo álbum de Shawn Mendes. Notícias, atualidade, informação, diversão e muito mais, logo após um curto intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, LiUNA. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Carlos Valente sabe colocar no rosto dos seus clientes o sorriso perfeito. Sentia-me embaraçada com os meus dentes, mas com os novos implantes sou toda sorrisos. A minha vida mudou completamente e ganhei a confiança necessária para encontrar um novo amor. Com implantes dentários, pode-se transformar de isto para isto, só numa visita. Mudamos a vida das pessoas um sorriso de cada vez, com dentes fixos no mesmo dia. Começamos o nosso programa com a atualidade canadiana. Mais ajudas federais para pequenas e médias empresas em resposta aos impactos de um eventual novo confinamento. O governo federal vai desembolsar mais 600 milhões de dólares para ajudar pequenas e médias empresas a lidarem com uma eventual nova paralisação no contexto da segunda vaga da pandemia da Covid-19. O financiamento é dirigido a setores como o turismo, a indústria e a tecnologia. Será acrescentado aos 962 milhões já investidos no Fundo Regional de Ajuda e Recuperação. Cerca de 456 milhões serão destinados a empresas com dificuldades financeiras por causa do confinamento em massa. O dinheiro será distribuído através de agências de desenvolvimento regional. Já 144 milhões ajudarão a injetar capital e a dar suporte técnico a empresas e comunidades rurais, através dos escritórios da Community Futures Canada. As taxas de infecção estão a aumentar em pontos críticos do Canadá, antecipando uma nova paralisação ordenada pelos governos, à semelhança do que aconteceu na primavera. O confinamento em massa poderá ser fatal para muitas empresas, como alerta a Federação Canadiana de Negócios Independentes. Ajudas alargadas também para os trabalhadores. Já estão abertas as candidaturas a 2 novos subsídios criados pelo governo federal. Cuidadores de pessoas infectadas têm direito aos apoios e quem tenha contraído a Covid-19 ou esteja em isolamento também pode receber ajudas financeiras.
Os canadianos forçados a faltar ao trabalho por causa da Covid-19 já se podem candidatar ao recém-criado apoio financeiro do Governo Federal. A data escolhida para a abertura das candidaturas foi o dia 5 de outubro. O novo subsídio traduz em $500 semanais durante 26 semanas. É dirigido aos cuidadores obrigados a ficar em casa para tratar de alguém infectado com o novo coronavírus. Situações em que uma criança ou outro dependente não possa ir à escola ou outro espaço de acolhimento diurno por causa do coronavírus estão previstas pelo apoio. Por outro lado, os canadianos que tenham contraído o vírus ou sejam obrigados a ficar em isolamento por suspeita de contágio também podem candidatar-se a uma nova baixa médica de até $1.000 durante 2 semanas. Já o dia 12 de outubro foi a data escolhida para a abertura das candidaturas ao Canada Recovery Benefit, que substitui o Canada Emergency Response Benefit. Todas as candidaturas devem ser feitas através da Canada Revenue Agency. Fique agora com os pormenores de 2 inquéritos recentes no âmbito da pandemia. Um sobre as preocupações atuais da comunidade médica canadiana e outro sobre a insegurança alimentar no país. Em dias marcados pelo aumento de casos de Covid-19 no Canadá, a Canadian Medical Association decidiu alertar para os desafios que os médicos enfrentam. Um inquérito feito a membros da associação descobriu que, apesar das melhorias, 54% dos médicos continuam com dificuldades de acesso a equipamentos de proteção pessoal. Além da falta de equipamentos, os médicos estão preocupados com atrasos nas entregas. 68% dos que trabalham em clínicas temem que os fornecedores não tenham produtos em estoque e 62% antecipam que os prazos de entrega não vão ser cumpridos. Por outro lado, a pesquisa descobriu que os médicos canadianos também estão preocupados com o acesso à vacina contra a gripe. Mais de 86% dos inquiridos temem uma sobrecarga do sistema de saúde durante a temporada da gripe. O número de canadianos com insegurança alimentar está a aumentar no Canadá. Os despedimentos e a crise económica decorrentes da pandemia estão na origem do fenómeno, como concluiu um novo relatório. Antes da pandemia, cerca de 4,5 milhões de canadianos sofriam de insegurança alimentar. O número aumentou 39% nos primeiros 2 meses do surto global, o que significa que 1 em cada 7 cidadãos enfrentou nesse período o problema. As faixas empobrecidas da população e os grupos racializados são os mais afetados. Ainda sobre a Covid-19, vai ser possível fazer um teste com resultados em apenas 13 minutos. A Health Canada já aprovou o método. A Health Canada deu luz verde a um teste rápido à Covid-19 que poderá vir a ser implementado em lares de idosos e escolas. O objetivo é aliviar a sobrecarga dos sistemas de testagem provinciais. Apesar disso, a data em que os testes vão efetivamente estar disponíveis não é clara. A organização e o Governo Federal dizem que deverão chegar nas próximas semanas. O teste prevê resultados em escassos 13 minutos após ser feito e não requer o envio e processamento da amostra em laboratório. A aprovação foi dada um dia depois da Public Services and Procurement Canada ter assinado um acordo para comprar cerca de 8 milhões de testes à mesma empresa, bem como 3.800 das unidades analisadoras que processam os resultados. Sobre as recentes decisões do governo federal em relação à pandemia e também sobre o discurso do trono, a jornalista Tereza Lencastre esteve à conversa com a deputada Julie Zerovic. Acompanhe. Let's begin by the speech of the throne, and I would like to ask you if you could walk us through the main topics of this very important moment for Canadians.
Thank you. Well, it's so nice to see you, Teresa. It's so nice to be speaking to the Correio da Manhã audience. I want to say, olá, and é prazer estar aqui. Muito obrigada pelo vosso convite. Yes. So you are right. The House of Commons came back in session on September 23. I was actually in Ottawa for the last 2 weeks. And here's the sort of 3 key things I want to make sure that we follow through. And you can ask more questions if there's something you need more information. Mm-hmm. The first part, we're still in the middle of the COVID pandemic. So we have to still focus as a federal government on making sure we keep Canadians safe and healthy. And that includes our seniors in the seniors' homes, and includes Canadians who are trying to get back to work, trying to get their kids to school. So that is a number 1 priority. So our main focus is on the rapid test. And I think you've heard we've bought 8 million of them. And then the third part of that is vaccine. We are focused on getting a vaccine. We really hope to have one within the next couple of months, because we know that is going to ensure that we can go back to normal moving forward. So that's the first part. The second part is we need to help Canadians get back to work, and we need to help businesses to function. So the second part is all about supporting people and businesses through this crisis. And I want to be very clear to the community. This is not about providing big support programs only so people have money and they stay at home. This is about getting people back to work. So what do we have to do to help support them? So we announced things like we're going to extend the wage subsidy until next summer. And we are working on the loan program and the rental program to see how we could provide some additional supports. So for workers, we have introduced some new programs. So everybody that used to get the CERB, the $2,000 a month, we're now transitioning all of them onto EI. If you don't normally have access to EI, we created a program called the Canada Recovery Benefit. And then the third part of it is we're introducing some big programs. Some of it you've heard before, some of it not. The key part is national childcare. Regarding the second wave of the COVID-19 pandemic, we know that Justin Trudeau said it's already underway. So do you think that Canadians should be prepared for a second lockdown? I hope not. I hope not. My understanding is that those that are testing positive now in the second wave are mostly young people, bars and restaurants. So do I think we need to be closing our clothing stores or our salons or like our hair salons or nail salons? No, I do not. But do I think we need to have a targeted approach for youth and shutting down some of our key bars or changing the rules so that we could sort of get past the second phase. So I think we could be more targeted. So no, I do not think we need to shut down. We have the information to be more targeted. Veja logo após o intervalo os pormenores sobre o programa Portugal Open for Business, os destaques internacionais e o segmento Saúde e Bem-Estar. Aguardem. Há 35 anos que a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns de distribuição em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Foods para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos.
E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. O programa Portugal Open for Business é uma iniciativa que tem o objetivo de divulgar produtos e empresas portuguesas no estrangeiro. Tereza Lencastre tem todos os pormenores numa conversa com o delegado da ICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Raul Travado. Somos uma agência do governo português com a missão de promover internacionalmente a economia portuguesa, apoiar o desenvolvimento das exportações nacionais, apoiar as empresas nestes esforços, bem como atrair investimento estrangeiro, preferencialmente investimento estruturante, para Portugal e também, claro, divulgar a imagem de Portugal nos mercados internacionais, a imagem positiva e muito atrativa que Portugal tem como um país aberto aos negócios e um país aberto ao investimento. E é essa, em termos globais, a nossa missão. Temos uma rede alargada com cerca de 50 escritórios por todo o mundo. Trabalhamos, naturalmente, em coordenação e articulação com toda a rede diplomática. E, concretamente, aqui no Canadá, o que nós fazemos é também isso, é apoiar as empresas portuguesas na sua abordagem a este mercado. Sabemos também que a ICEP promoveu e está a promover uma campanha chamada Portugal Open for Business. E, portanto, gostava também de falar sobre esse assunto consigo, exatamente o que é esta campanha e porque é que foi criada. Muito bem, olha, esta campanha é uma campanha que está de facto a decorrer, iniciou-se no princípio de junho. É uma campanha fundamentalmente de comunicação digital, que é muito centrada na publicação periódica de vários conteúdos nas plataformas das redes sociais, especialmente naquelas redes sociais em que a ICEP participa, o Twitter, o Facebook, o LinkedIn, e, como eu disse, pretende mostrar que Portugal é um país aberto aos negócios e que, apesar de todos os constrangimentos e do encerramento de parte da economia, apesar de tudo, Portugal não parou e que muitas empresas continuaram a funcionar e dar resposta aos problemas que a própria pandemia criou. Muitas tiveram que se reinventar e produzir produtos e equipamentos para dar resposta à pandemia. Voltando aqui à questão da relação comercial entre Portugal e Canadá, consegue dizer-nos em que medida é que as exportações foram impactadas pela pandemia? Sim, infelizmente foram. Houve uma quebra significativa. Eu neste momento tenho os dados até julho, e são os dados aqui das estatísticas oficiais canadianas, que no global indicam uma quebra de cerca de 17% relativamente ao período homólogo do ano anterior. Claro que setores como o vestuário, calçado, aqueles setores muito ligados ao retail e setores que tiveram que parar em grande medida a função da natureza das suas operações, não é? Portanto, houve de facto uma quebra importante, mas apesar de tudo também há casos positivos a assinalar e acho que é importante evidenciar esses, como máquinas e equipamentos. Por exemplo, as nossas exportações para o Canadá aumentaram. Na área dos produtos farmacêuticos sofreram um aumento muito interessante, de cerca de 130%.
Durante estes meses, destes sete primeiros meses do ano. Alguns produtos alimentares, e aqui destaca-se os vinhos, mas também outros produtos, como frutos e alguns cereais, alguns tecidos também viram as suas exportações aumentar. Portanto, há casos positivos. E mais uma vez isto é prova que Portugal está a dar uma resposta positiva e está a ser competitivo e resiliente. A entrevista completa com Raul Travado para ver amanhã, na edição especial do Thanksgiving do Jornal da Noite Canadá, na CMC TV, a partir das 8h30 da noite. Vamos agora aos destaques internacionais recentes. Também no Jornal da Noite Canadá poderá acompanhar diariamente a atualidade em outros países. Ainda sobre a Covid-19 no mundo, há vários países da Europa onde as medidas restritivas vão intensificar-se. Por exemplo, França é um dos países que preocupa as autoridades sanitárias. Em França, o número de casos positivos de Covid-19 tem vindo a aumentar significativamente. Este fim de semana, o governo francês decide se em algumas zonas vão ou não endurecer as medidas restritivas. Na próxima segunda-feira, os bares já estão proibidos de abrir portas, mas no que toca aos restaurantes, ainda não é certo se vão ou não encerrar. Na capital alemã, a maior parte das lojas, assim como bares e restaurantes, vão encerrar entre as 11 da noite e as 6 da manhã a partir de sábado. Estas restrições vão se prolongar pelo menos até ao final do mês. Em Itália, o uso de máscara mesmo em espaços públicos e ao ar livre vai passar a ser obrigatório. O governo do país quer que a medida se estenda até pelo menos 31 de janeiro do próximo ano e que se aplique a nível nacional. Na Bélgica, os ajuntamentos ficam limitados até um máximo de 4 pessoas na tentativa de conter a propagação do vírus no país. Os bares vão passar agora a ser obrigados a fechar portas até às 11 da noite. Já a Espanha tornou-se no primeiro país europeu a atingir os 800 mil casos confirmados com Covid-19. Com 850 infecções por cada 100 mil habitantes, Madrid é agora a cidade europeia com a maior taxa de incidência do novo coronavírus. Depois de 3 dias internado, Donald Trump regressou à Casa Branca a bordo do helicóptero presidencial. 2 days ago I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Para 15 de outubro está planeado o novo debate entre Donald Trump e Joe Biden, mas ainda não é certo o que aconteça. O candidato democrata recusa encontrar-se com o chefe de Estado caso Trump continue infectado. Morreu Eddie Van Halen, um dos melhores guitarristas de sempre. Morreu vítima de cancro. A informação foi revelada pelo filho do músico no Twitter. Não acredito que tenho de escrever isto, mas o meu pai perdeu uma longa e dura batalha contra o cancro, escreveu o filho, que acrescentou: foi o melhor pai que eu podia ter imaginado. Tudo o que partilhei com ele fora e dentro do palco foi uma bênção. Diz também o filho: tenho o coração partido e acho que nunca vou recuperar verdadeiramente desta perda. O esqueleto de um Tiranossauro Rex foi vendido em leilão por mais de 23 milhões de euros. Stan, como é conhecido o dinossauro, é um dos maiores T-Rex conhecidos, com 13 metros de comprimento, 4 de altura. Tem 2 vértebras fundidas, o que sugere que terá partido o pescoço em vida e sobreviveu. No segmento Saúde e Bem-Estar de hoje, o especialista Carlos Valente tem mais um convidado especial. Acompanhe. Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde e Bem-Estar. O meu nome é Carlos Valente e hoje temos o convidado, o Dr. Lorenzo Venha. Dr. Lorenzo Venha é um especialista em, vou dizer em inglês que é um bocadinho mais fácil, Oral and Facial Surgery, mas simplesmente é um especialista da cirurgia da cara e da boca, principalmente. Bem-vindo, welcome. Thank you, Carlos. Pleasure to have you here again today. Thank you. Today, I think it would be a good idea for us to speak a little bit more about the procedure in terms of once I've seen the patient and we're prepared to go forward, we go through a consult and all our little checklist, and then we refer them to you. Once they see you, please give us a brief rundown on what they can expect. Yes, so when I meet with the patient,
I need to know their history, of course, in particular their medical history, make sure they're a candidate for surgery. First and foremost, safety is always a priority. Then I perform a CAT scan in the office. I have a medical grade CAT scan that we can analyze the bone, look at it in 3D, and assess how much bone there is and specifically what type of procedure we can perform. And then I prepare a plan, obviously, which I share with you. And from there, we proceed to the surgery. So that's important. So, touching back on that audio scan, so it's not just a regular Panorex that we see in dental offices. No, it's a 3D CAT scan that looks at bone quality, quantity, I should say, and also bone density as well. Critical. So also knowing, everyone, more bone is better. And so often I'll get the question, should I do the surgery now? And the answer is? The answer is it's always best to put the implants in when the teeth are being removed. Because when you lose teeth, as you know, the bone will shrink away. And it could be quite significant over the first year. So it makes it an easier procedure actually for the patient that they have one procedure, removal of the teeth, placement of the implants, and it expedites the teeth process, obviously. So that's really important for people to note that. Yes. Doing it at the same time of one surgery. Yes. This is the thing you tell us. It's one surgery. Basically, it's one operation. They're asleep for this, as you know. The teeth are removed. There's a little bit of a bony adjustments that we need to make to place the implants. That's done all at the same time. And the implants are inserted immediately. And typically we attach the teeth the same day. Those are the first set of teeth, obviously. And then with time, you attach the second set of teeth, which will be the permanent teeth, whether they be acrylic teeth or ceramic teeth. So I want to repeat that because I think it's pretty smart. It's pretty cool that you can do that. So one day, person comes in, anesthesiologist, there's no pain. Yes. Teeth are taken out. Yes. Bone is clean, so there's no issues with infection, or there's very, very limited. Right. It's unusual that we can't do it the same day. There are times, of course, if the infection is severe, but that's rare. Yeah. And then they leave with teeth in their mouth. Teeth in their mouth, basically. Whether they have implants or not is not as critical as knowing that you can leave with teeth in your mouth. Yeah, it's a long day, but it's a big day. We do everything at once, and there's only one operation required. There's no further need for needles or surgery or anything else after that. That's great. And then, so what is the healing process? Typically, it takes anywhere from 3 to 6 months for the implants to fuse to the bone, depending on the type of implant that was used, whether it's a standard implant or one of the zygomatic special implants that I do in the upper jaw. The long implant is a rate-limiting step, so that would take 6 months for the bone to fuse. But otherwise, they're on soft foods during that period of time. They have teeth in their mouth the whole time for smiling and for function. And they feel very good, even with the temporary teeth. They're not beautiful like the final teeth are going to be, but they're very functional. So wonderful. In the end, what are you doing to a person's life? What are you doing? Oh, it's just, you can see it from our before and after pictures. It doesn't just change their teeth. I think it changes their whole psychology. You can see how they lose weight, they take care of themselves. It's a complete change in well-being for the patient. That's what I see. The way they act, the way they feel about themselves, the way they take care of themselves. They're just healthier overall. It's not just dentally, but physically and spiritually, everything. They're just way better off. I agree totally. We've been through this many times and with many people, and it's been a wonderful part of my career. So it's been such a pleasure having met you and knowing we've become friends over the years. And we're really a complete team, and it's such a pleasure to have you here today. Thank you very much for coming. Thank you very much for having me. Wonderful, and thank you folks for listening in, and hope to see you again. De seguida, como foi o arranque do mês de sensibilização do cancro da mama em Toronto, mais notícias da atualidade canadiana e o segmento A Esperança. Não saia daí! Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos
Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Conosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já! No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Cansado das dores e enfraquecimento de dentes? Não gosta do aspecto dos seus dentes? Se calhar está cansado de usar dentadura larga. Não é preciso usar dentaduras desconfortáveis. Considere trocá-la num dia por implantes ou dentes permanentes. Os novos dentes parecerão os seus dentes naturais. A nossa equipa de especialistas pode dar-lhe dentes fixos e permanentes no mesmo dia. Ligue para nós hoje para começar o seu novo sorriso. Outubro é tradicionalmente o mês de sensibilização do cancro da mama. Em Toronto, o lançamento oficial da campanha foi feito com o içar da bandeira do After Breast Cancer na Câmara Municipal. Veja como foi. A celebração contou com a presença do presidente da Câmara, John Tory, que destacou os traumas enfrentados pelos doentes de cancro. I haven't, thank goodness, had cancer, but I've talked to many people and even had members of my family who have, and when somebody speaks that word to you, you know, in a medical office usually, no matter what kind of cancer it is, it has the same impact. It's something that is serious, and I'll use the word traumatizing because that's the way it is. We think that once the surgery is done, the radiation treatments, the chemotherapy treatments have been delivered, that's it. And in many cases, that's it in terms of, thank goodness, the breast cancer never recurring again. But that's rarely, if ever, it when it comes to the healing journey and the path forward to leading a different life and the impact that it has on family, on career, on a whole host of things, on even self-perception. O autarca entregou às representantes do After Breast Cancer ABC o documento oficial de proclamação de outubro como o mês de sensibilização do cancro da mama e hasteou a bandeira da instituição. Também presente na cerimónia, a vice-presidenta da Câmara, luso-canadiana Ana Bailão, apresentou informações e estatísticas sobre a doença no Canadá. Hoje, uma em cada grupo de 8 mulheres canadianas pode vir a desenvolver o cancro da mama. Bailão destacou ainda no seu discurso a importância do diagnóstico precoce e do apoio às sobreviventes. I encourage everyone to take the preventative actions that help to ensure that breast cancer is detected early and that treatment is undertaken without delay. I will also remind all of us to support the incredible work of charitable organizations and wonderful organizations like After Breast Cancer, which is making such a difference in the lives of so many people across the city.
A instituição After Breast Cancer ABC foi criada em 2013 e ajuda sobreviventes do cancro no que respeita às suas necessidades básicas após a cura. Fundada por Alicia Vianga, providencia roupas íntimas e próteses para as mulheres que passaram pela mastectomia e não têm condições financeiras para comprar estes acessórios. Alicia assinalou que em tempos de pandemia, as pacientes e sobreviventes precisam ainda mais de apoio e suporte, já que a solidão imposta pelo isolamento dificulta a recuperação plena. Being diagnosed with cancer alone is hard on anyone, but it makes matters worse during a global pandemic. Together, patients, survivors, and the community at large can spread hope that no one person is going through cancer or COVID-19 alone. Diariamente no canal 893 da Bell Fibe temos 1 hora de telejornal com as principais notícias do dia no Canadá, em Portugal e no mundo. Aqui no CMC-TV em Destaque pode ver agora mais algumas notícias recentes da atualidade canadiana. Foi um funeral de Estado como nunca antes na história do Canadá. Reduzido a 170 pessoas e ditado pelo distanciamento social, a cerimónia decorreu na Catedral de St. Michael's, em Toronto, na terça-feira, dia 6 de outubro. John Turner foi lembrado como um político exemplar. Nas palavras de Justin Trudeau, um grande canadiano. John used to impress on every young person he engaged with that we all have the ability to do great things in this world if we make the choice to do so. Nascido em Inglaterra em 1929, John Turner mudou-se para o Canadá em 1932, na sequência da morte prematura do pai. Dedicou-se ao longo da vida à advocacia e à política, afiliando-se ao Partido Liberal. Foi ministro do gabinete, líder da oposição e 17º primeiro-ministro do país. Morreu a 18 de setembro, aos 91 anos, uma morte pacífica, segundo a família. Please join me in congratulating the next leader of the Green Party of Canada, Annamie Paul. Paul, uma advogada de direitos humanos baseada em Toronto, venceu na 8ª e última ronda das eleições internas, com um total de 12.090 votos. Eram 8 os candidatos à liderança do partido. A tomada de posse foi acompanhada por uma homenagem a Elizabeth May, que anunciou a saída do cargo em novembro passado. May, que dirigiu o Green Party durante 13 anos, garante que o partido está prestes a viver uma grande mudança. Um programa de imigração popular, mas também controverso, vai ser reintroduzido no Canadá. Trata-se de uma plataforma que permite que canadianos patrocinem pais ou avós que queiram imigrar para o país através de um sistema de lotaria. A partir de dia 13 de outubro, todos os interessados podem, durante 3 semanas, manifestar a vontade de trazerem familiares para o Canadá através de um formulário online. A seleção de candidatos volta agora a ser feita aleatoriamente. Quem for escolhido será depois convidado a finalizar a candidatura num prazo de 60 dias. Zalik, what's up? A expressão de Zelig Murray não deixa margem para dúvidas. Numa cama de hospital em Toronto, onde luta atualmente contra o cancro, recebeu, com surpresa, uma mensagem de força do seu maior ídolo. I just want to tell you, stay strong. I love you and I appreciate you. Zelig Murray, de 14 anos, foi diagnosticado com um cancro raro no cérebro aos 9 anos. Já foi sujeito a 4 cirurgias e a várias sessões de quimioterapia. A mensagem de Drake foi assim uma lufada de ar fresco para o rapaz de Toronto, como explica a sua mãe numa publicação no Instagram. Pequenos gestos que podem fazer a diferença. Na plataforma GoFundMe decorre atualmente uma campanha de angariação de fundos para ajudar o rapaz e a sua família.
Quem conhece a canção da banda brasileira Legião Urbana sabe bem de que história se trata. Eduardo e Mónica são a prova de que os opostos se atraem. Décadas depois do lançamento da música, em 1986, as personagens inspiraram um filme dirigido por René Sampaio. Eu nunca entendi esse pessoal que medita. Eu acho que vai ficar com sono. Eu venho toda terça. A obra foi agora premiada no Festival de Edmonton, no Canadá, arrecadando o troféu de melhor filme internacional. René Sampaio diz que a vitória surgiu num bom momento, servindo para lembrar as autoridades do Brasil da pluralidade do país e da possibilidade de se promover a cultura brasileira. Tá bom, desculpa, não te amo mais. No segmento A Esperança de hoje, o pastor Rui Nunes desenvolve a mensagem sobre os impactos dos maus pensamentos, principalmente nas decisões. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Caminho, uma solução Brasil. A esperança sim, a esperança sim, a esperança para ti. Olá, hoje gostaria de dar continuidade ao tema da semana que passou. Refletimos sobre a batalha da mente, a luta dos pensamentos e como isso afeta a nossa vida. Quando não lidamos com os pensamentos negativos e errados, eles irão influenciar a nossa vida com más escolhas e logo iremos viver as consequências, por vezes, bastante duras. Conforme eu dizia, já pensou quantas pessoas hoje pagam preços elevadíssimos das escolhas erradas que fizeram e tudo começou com um mau pensamento? Pois é, por isso é importante aprendermos mais sobre o assunto. Tenho uma pergunta para si. O que é que ocupa a sua mente? O que é que ocupa a sua mente? Alimentamos a nossa mente com o quê? Sabia que, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, o consumo e o uso de água não tratada e poluída mata mais do que todas as formas de violência? O consumo de água contaminada é causa de morte de milhões todos os anos. Semelhantemente, nós por vezes não gostamos do que colhemos e experimentamos na vida, mas passamos a vida a nutrir e a consumir o que não devemos, a beber do que nos contamina e destrói completamente. Sabia que se há princípio que aprendemos nas Escrituras Sagradas, é relacionado com o cuidarmos do nosso interior? Expressões como homem interior, coração, mente, são usadas em dezenas de versículos e lembram-nos a importância disto mesmo, cuidarmos do nosso interior. Fisicamente falando, o que é que acontece se eu comer tudo o que não presta? Mais dia menos dia, isso será visível na saúde, no peso, no cansaço e na forma como eu me sinto. Espiritualmente é igual. Se eu alimento a minha mente com maldade, amarguras, ressentimentos, violência, críticas, o que é que acham que eu vou viver? Se eu não cuido do que penso, a minha mente ficará doente. E pensamentos influenciam ações. Essa atitude vai trazer falta de sabedoria nas más escolhas que eu vou fazer, atitudes erradas, e tudo isto se traduz em muitas dores. Afeta toda a vida. Logo, podemos cuidar da mente quando cuidamos daquilo com que a alimentamos, pois as boas e más ações são geradas no nosso pensamento. Quando Jesus veio a esta terra, certo dia ele disse: Eu sou o pão da vida que veio do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. A minha carne é esse pão que darei para dar vida à humanidade. Jesus apresentou-se como o pão da vida.
Quando nos nutrimos com este pão, Jesus, nós experimentamos vida. Vida. E isto quer dizer esperança, bem-estar, paz, realização, sentido, transformação. Se eu nutrir a minha mente e o meu interior com o enviado de Deus a esta terra, Jesus, experimentarei vida, a sua vida em mim. Eu pergunto, com o que é que se anda a alimentar? O que é que nutre a sua vida e a sua mente? Muitos comem de outro pão que não o da vida e por isso as suas mentes estão cheias de violência, raiva, indignação, tristeza, sede de vingança. Lembra-se? Nós somos aquilo que nutrimos e com que nos alimentamos. Se você gostaria de mudar o que a sua vida produz, comece por cuidar do que nutre e alimenta a sua mente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, quer fazer parte da sua vida. Se permitirmos e desejarmos que Ele venha fazer morada em nós, experimentaremos, consequentemente, a vida e a transformação que Ele traz. Experimente deste pão da vida que Jesus dá e viva assim em paz também na sua mente. Eu chamo-me Rui Nunes. Este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Obrigado pela sua companhia e já sabe que é bem-vindo a visitar-nos. Alma-luz, caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Para ver em instantes, na última parte do programa de hoje, uma entrevista ao autor, ator e palestrante Paulo Azevedo e o novo álbum do luso-descendente Shawn Mendes. O intervalo é rápido. Não consegue dormir porque sono ou não usa a máquina CPAP porque não pode ou não quer? Por que não experimentar o nosso confortável dispositivo portátil? É uma máquina sem fios ou tubos embaraçosos, garantida para reduzir o ressonar. Ligue para marcar uma consulta para um teste que vai recompensar. Comece a respirar a caminho de uma vida mais longa e saudável. A época das uvas chegou. No Macedo Wine Grape Juice encontra as melhores uvas do Canadá e Califórnia, mosto e todo o equipamento para fazer vinho e engarrafar. Compre aqui as suas uvas e leve o juice para casa. Macedo Wine Grape Juice, Caledonia Park Drive, número 50, em Toronto. Telefone 416-652-0416 e o nosso website macedowinery.ca. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chartered Professional Accountant. Se esta é a altura em que a sua empresa está pronta para fechar as suas contas anuais e submeter as declarações de imposto ao governo, eu estou aqui para lhes ajudar de uma maneira mais eficiente a fazer o seu planeamento do seu income tax. Nós estamos agora aqui numa locação nova no College em Ossington, que é mesmo no coração da nossa comunidade portuguesa, para lhes servir melhor. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leon Ontario Provincial District Council. I just started my training and I am Liuna. Chegamos ao último bloco do programa de hoje e pode ver agora o resumo dos conteúdos do Azores em Destaque.
Programa dedicado exclusivamente aos Açores, que vai ao ar aos domingos, a partir das 21 horas, na CMC TV. Seja bem-vindo ao Açores em Destaque desta semana. Nós estamos na Associação Agrícola de São Miguel, no concelho da Ribeira Grande, e é daqui que nós vamos fazer uma breve visita por esta ilha de São Miguel. Vamos estar no Faial da Terra com uma doceira de mãos cheias. Vai ser um programa muito doce. A dona Lúcia Botelho, que é a dona da cozinha da avó, é com ela que vamos estar. Vamos também ao Celeiro da Terra ver como evoluiu esta cooperativa, tanto em licores como nos biscoitos maravilhosos. E por último, vamos até a um artesão que vai trabalhar a escama de peixe. Assista já a um pequeno resumo. A cooperativa Celeiro da Terra tem neste momento 22 anos. Ela surgiu em 1998, fruto de uma necessidade de encontrar uma solução para as pessoas que na altura eram abrangidas pelo rendimento social de inserção. Comecei quando fui estudar design, em que tive uma disciplina que estava ligada ao artesanato com o design e interessei-me muito pelo nosso artesanato açoriano, e foi aí que comecei a ver que as escamas de peixe ainda precisava de levar mais para o contemporâneo. Isso criou-se, eu desde criança era uma área que eu gostava. Quando eu aqui me criei pequenina, a minha mãe cozia o seu pão e a seguir ao pão fazia os seus biscoitos caseiros. E quando eu, ao fazer esses biscoitos caseiros, eu dizia tanta vez a ela: quem me dera um dia que a minha vida fosse fazer bolachas. Para o programa completo, esperamos por si no CMC TV, no canal 893 da Bell 5. O livro Não Há Impossíveis, do escritor Paulo Azevedo, traz uma história de superação e gratidão. A jornalista Tereza Lencastre esteve à conversa com o autor em exclusivo para a edição especial do Jornal da Noite Canadá do feriado de Thanksgiving amanhã. Veja agora uma pequena parte da entrevista. Em primeiro lugar, muito obrigada por estares aqui connosco hoje. Nós hoje, a nossa ideia é falarmos bastante sobre o livro que acabaste de editar em Portugal e que se chama Não Há Impossíveis. É uma obra autobiográfica. Ótimo, já o vemos, não ao vivo, mas quase. Enfim, queremos falar sobre isto contigo. Antes de mais, gostava de contextualizar um bocadinho o nosso público, que é luso-canadiano, enfim, sobretudo composto por portugueses que vivem no Canadá, e gostava de falar um bocadinho sobre o teu percurso. É interessante que em praticamente tudo o que li sobre ti, a palavra superação aparece sempre, não é? E, portanto, em primeiro lugar, peço-te precisamente que nos contes um bocadinho a tua história de superação. Então, desde já, bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todos que nos estão a ver e a ouvir. Este livro, Não Há Impossíveis, retrata a minha história, mas também, sobretudo, a história dos meus heróis. Porque o principal foco que me levou a escrever este livro é mostrar mesmo que as barreiras mentais são o nosso maior inimigo. E nós próprios somos, por vezes, o nosso maior inimigo. Então eu contextualizo um bocadinho. Eu nasci em 1981, vou fazer 39 anos, credo. E há 39 anos na minha zona não haviam ecografias. A minha mãe ia fazer o último raio-x e ninguém sabia que eu ia nascer assim. E a minha mãe tinha 16 anos, era uma criança, na altura uma menina. Eu imagino o choque que não terá sido
quando ela levou aquele tremendo murro no estômago. Eu comparo o meu nascimento com um tremendo murro no estômago, sabes? Quando te batem na barriga e tu ficas sem ar, sem conseguires respirar, é esse o impacto que eu acho que a minha família levou naquele dia. E depois eu simplesmente lembro-me de ser diferente desde muito pequenino. A minha família foram os meus heróis de carne e osso que nós temos atrás da porta da nossa casa. E a primeira frase que a minha mãe disse quando os médicos me trouxeram embrulhado num cobertor é a frase que pauta a minha vida. Podia ser pior. E se ela não desistiu naquele dia, quando lhe destruíram os sonhos em segundos, eu nunca poderia desistir ao longo da minha vida. Claro. Este já é o teu segundo livro, não é? Autobiográfico. É o meu segundo livro. Exatamente. O primeiro chama-se Uma Vida Normal. Em que medida é que achas que esta segunda obra se distingue da primeira, uma vez que tratam as duas, enfim, do teu percurso único, não é verdade? O primeiro livro é um livro autobiográfico. Foi escrito fenomenalmente pela Sofia Aredes, jornalista, e foi um livro que eu inicialmente não queria escrever, confesso, porque eu pensava que uma autobiografia só fazia sentido no final de vida ou com carreira feita. Certo. E esse livro saiu quando eu tinha 27 anos. E na altura o Rui Conceiro, que também é o editor deste livro, disse-me que não, que fazia mais sentido escrever uma autobiografia com uma idade mais jovem, criava mais impacto. E foi um contar de histórias antes de mim até ao ponto onde eu fui para Lisboa iniciar a minha carreira como ator. Este livro é diferente. Este livro eu quis escrevê-lo muito, porque este livro retrata um bocadinho os meus medos, as minhas angústias, as minhas vitórias e os meus heróis de carne e osso, percebes? Este livro pega um bocadinho com o final do outro, mas não só. Mostra-te que para vencer temos que falhar todos os dias. É um livro muito mais escrito com alma, sabes? Muito mais com o coração. É também um pedido de desculpas, é também um aceitar de desculpas. E eu aproveitei a pandemia para me encontrar comigo próprio e lançar este livro escrito com o Paulo de Moraes e com o prefácio de José Mourinho, que vocês vão perceber depois o porquê na história, porque eu estagiei com ele no Real Madrid. E também é um complemento das minhas palestras. Eu faço palestras de superação e de motivação, e eu sentia que as pessoas tinham necessidade de levar um bocadinho mais de mim para casa. E este livro é isso, é uma ferramenta para tu passares a acreditar mais em ti e no teu valor. Paulo, uma pergunta para fechar esta entrevista: qual é que dirias que é o maior contributo que trazes às pessoas? O maior contributo que eu trago às pessoas não é nenhum, porque eu não tenho nada de especial para oferecer, mas tento mostrar às pessoas que não há segredos nem fórmulas mágicas para o sucesso. Eu acho que o primeiro caminho para a felicidade é nós gostarmos de nós como somos, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas virtudes, é nós acreditarmos no nosso valor primeiro. O amor próprio é muito importante e o amor aos outros a seguir. Mas primeiro acreditares em ti é o passo importante para tu conseguires lutar a nível profissional e pessoal. Acreditares no teu valor. Obrigada, Paulo. Uma mensagem muito bonita para terminar esta entrevista. Obrigado. Esperamos então ver-te no Canadá, muito em breve. Nunca se sabe. Até já. Um beijinho. Shawn Mendes já tem o seu mais recente álbum preparado e nas redes sociais o cantor deixou um teaser para aguçar a curiosidade dos fãs. Claro que não poderíamos deixar de destacar aqui também o talento deste luso-descendente. Shawn Mendes anunciou o início de uma nova era na sua carreira. Ponto final no CMC TV em Destaque de hoje. Já sabe, para ter acesso à nossa programação completa, só é preciso ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Bell Fibe para adicionar o canal 893. Acompanhe os nossos conteúdos também nas nossas redes sociais. Obrigada pela vossa audiência e continuação de um ótimo domingo.